E é tempo, irmãos, de continuarmos clamando ao Senhor por nossas vidas, continuar clamando ao Senhor por nossas famílias, por nossos filhos, por nossa esposa, por nosso marido, por seus maridos, melhor dizendo. É tempo de clamar a Deus. E você, como igreja do Senhor, você que nos acompanha virtualmente também nesta hora, é tempo de você clamar por sua família. Este mês, onde nós nos dedicamos a aprendermos mais sobre família, a refletirmos mais sobre família, nós precisamos estar com o coração aberto para que o Senhor trabalhe em nossos corações. O diabo não ataca a instituição família. Primeiro ele ataca pessoas, membros da família, para, em consequência das suas ações, as nossas famílias serem atingidas. Por isso é tempo da gente pensar, refletir como está a nossa vida. Eu tenho sido bênção no meio da minha família, como eu tenho cuidado da minha família, como eu tenho valorizado a minha família, como eu tenho amado a minha família. É tempo de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa família. Amém? Por isso, neste tempo, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, no Salmos de número 127. Salmos de número 127, onde está sendo direcionada a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta noite. E diz o texto sagrado, para que nós possamos pensar nesta noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Até aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem me conhece um pouco mais na minha rotina, na minha intimidade, sabe muito que eu gosto de construção. E por gostar de construção, eu aprendi alguns princípios adotados na construção civil para se construir uma estrutura com segurança. E esses princípios, posso dizer, fazer uma boa fundação, uma boa base, como também fazer uma boa estrutura de vigas e pilares para estruturação, como também levantar paredes sólidas e, por fim, uma boa cobertura. Esses são princípios humanos da construção civil que nós podemos também tirar lições deles, mas em especial nós precisamos tirar lição e lições do que nos ensina a palavra de Deus para construirmos uma família sólida.
no tempo bíblico, como eram construídas as casas. As casas eram construídas de pedras, imagine, e com barro, como uma liga de junta entre as pedras. Fazia-se as construções, as casas. Só que havia o calor extremo naquela região, em alguns meses do ano. Se você observar o que diz os Salmos de número 128, versículo de número 3, ou verso de número 3, ele vai dizer o seguinte: a tua mulher, ou na sua Bíblia pode estar escrito, a tua esposa, será como a videira frutífera ao lado de toda a casa. O que significa isso? Que ele construía aquela estrutura de pedra e barro e plantava uma videira ao redor da sua casa. A videira ia crescendo, ramificando, chegando ao ponto de cobrir toda a casa e, por consequência, trazer o refrigério, trazer um aconchego humano, mas espiritualmente, a gente aprende que aquela videira que cobria aquela casa era a proteção de Deus para aquela família. Então, a gente aprende, meus irmãos, que as bênçãos de Deus para a nossa família não começa no templo, começa dentro da nossa casa, começa dentro da sua casa. E a gente tem vivido um tempo onde nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade de vivermos Cristo e levarmos Cristo para dentro da nossa casa. Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus Cristo é a vida e Deus cuida da nossa casa. E a gente precisa entender que nós fazemos parte dessa videira porque nós somos os ramos. E como ramos, nós precisamos dar frutos dentro da nossa casa. A felicidade da sua família, a saúde da sua família, a boa estrutura da sua família, passa pela responsabilidade sua, como membro da sua família. Por isso, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Quem escreveu esses salmos de números 127 e 27? Salomão. Prestem bem atenção. Quem foi Salomão? Filho do rei Davi com Betseba. Salomão, o terceiro rei da nação de Israel. Davi morreu, Salomão assumiu o trono, recebeu de Deus a bênção da sabedoria, foi o homem mais sábio que já pisou na face da terra, abaixo de Jesus Cristo. Salomão recebeu riquezas ao extremo, nunca houve um homem tão rico como Salomão.
Salomão, diz a Bíblia Sagrada, que ele era um exímio construtor. Era um homem que construiu o templo de Jerusalém. Foi um homem que construiu palácios para a sua família, para a sua moradia. Foi um homem que tinha conhecimentos vastos, por força da sua sabedoria, de todas as áreas que permeavam o conhecimento humano naquela época. Esse era Salomão. Mas Salomão, diante de todo o seu conhecimento, diante de toda a sua sabedoria, diante de toda a sua inteligência, ele deveria ter o quê? Tido uma família altamente estruturada. Mas qual foi o primeiro passo de Salomão? Ele casou com Naamá. Quem é Naamá? Naamá era uma amonita, filha de Ló, com a sua filha mais nova, que surgiu o povo de Amon. Era de uma descendência, por consequência, Naamá, preste bem atenção, idólatra, adorava o deus Moloque, um deus que recebia sacrifícios humanos em sua adoração, em favor da sua adoração. Era um Deus pautado na perversão sexual. Essa foi a mulher que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escolheu para constituir uma família. É difícil, né? É muito difícil. Salomão vem e tem um filho, chamado Roboão, vindo de uma família desestruturada, onde o pai tinha uma mulher, 700 esposas e 300 concubinas. Família desestruturada do homem mais sábio que já pôde existir. Salomão desobedeceu a Deus. Salomão caminhou fora dos princípios de Deus. Salomão não teve uma família abençoada por Deus. Salomão morreu. Roboão assumiu o reinado de Israel. Um homem totalmente idólatra, criado num contexto totalmente sem Deus. E o que aconteceu? Fez, através de seus atos administrativos, o rompimento da nação de Israel, e vindo gerar o reino do norte e o reino do sul, separação entre irmãos. O que uma família construída fora dos princípios de Deus passa, sofre e perde por não obedecer ao Senhor. Se isso, meus amados irmãos, aconteceu com Salomão, se a gente não tiver cuidado, pode acontecer com você e com a história da sua família. Por isso que nós precisamos despertar, nós precisamos parar e viver Deus dentro da nossa família.
Muitas vezes a gente declara as famílias existe porque é um propósito de Deus, é propósito de Deus, para que a gente viva na obediência a Ele. E se a gente não vive essa obediência ao Senhor, a nossa família paga o preço. Quantas famílias nós conhecemos que têm pago o preço por não buscar a Deus, por desobedecer a Deus, por não viver os princípios de Deus? Quantas famílias vocês conhecem destruídas? Quantos filhos perdidos? Quantos divórcios? Quantas separações? Quantas inimizades? Por isso que a Bíblia fala, lá em Mateus 24, da desorganização familiar, chegando ao ponto de pais matarem filhos, filhos matarem pais. E isso tudo acontece por falta de conhecimento de Deus no seio da nossa família, por falta de viver Deus na nossa família. E a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, misericórdia. Pai, tenha misericórdia de mim. Me dê despertamento, entendimento, responsabilidade para viver o padrão do Senhor na minha família. Mas, irmão Jorge, tem gente na minha família que é carne de pescoço, é gente ruim, não quer nada. Isso não quer dizer que você precisa ser igual a ele, você tem que amar o seu irmão. Você tem que investir na vida do seu irmão. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. E a gente tem como filhos de Deus, de levarmos a paz para dentro da nossa casa. Salomão, ele nos ensina, dentro da sua experiência de construtor, que foi por isso que ele escreveu esse salmo, as lições que ele tirou do empreendimento lá em 1 Reis, da construção de templo. Mas ele também tirou lições para a sua família. E a gente pega essa lição de vida de Salomão e tira lições para as nossas vidas. Quando Salomão escreve esses salmos, no verso de número 1, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E ele começa com a expressão, se o Senhor. Ele está falando o seguinte, se você não entender que Deus precisa ser o centro da sua casa, as coisas não vão acontecer no seio da sua família. O salmista, ele está dizendo aqui, mesmo diante de toda a sua capacidade estrutural de conhecimento, de construção, de inteligência e de sabedoria, para construir um templo, e diante da sua realidade como um pai de uma família, ele faz essa conclusão. Se o Senhor, o Deus de Israel, o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador, não edificar a casa, a família, a sua vida, se a gente não buscar essa edificação, em vão trabalha os que buscam a edificar. Ele está dizendo que se você não buscar a orientação de Deus, a obediência
aos princípios de Deus, você certamente não desfrutará dos propósitos de Deus na sua casa. Eu aprendo dentro desse texto que não é a capacitação humana. Salomão tinha toda a capacitação humana, todo o recurso humano que garante uma estabilidade, que garante uma formação de uma família. E muita gente tem se enganado nisso. Eu tenho conhecimentos, eu tenho estudos, eu tenho experiência, eu tenho maturidade. Você pode ter tudo, mas se você não viver a manifesta presença de Deus na sua vida, dentro da sua casa, você está construindo uma estrutura que vai ruir, que vai cair. E você sabe disso. Talvez na sua família aqui, hoje, já tenha passado por isso. Estruturas ruídas, bases totalmente danificadas, casas caídas. Porque alguém investiu de forma errada na construção de uma família. Eu conheço inúmeras famílias, que hoje sofrem a consequência da desestruturação familiar, de falta de pais preparados, pais que se uniram sem nenhum conhecimento de Deus, se casam sem nenhum conhecimento de Deus, constituem famílias sem nenhum conhecimento de Deus, e o pior de tudo, não procuram conhecer a Deus. Em consequência, brechas surgem para o diabo agir. Vale observar que quem trabalha assim, quem edifica assim, está construindo uma estrutura familiar sobre a areia. Construir sobre a areia é construir com bases, sem uma fundação sólida. Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer tempestade, desestrutura o seio da família. Por isso, irmãos, a gente pode ter boas intenções, a gente pode ter planos, a gente pode ter tudo, podemos fazer isso tudo. Mas esses alicerces fracos, quando vem a tempestade, as famílias sofrem e ficam desestruturadas. Salomão construiu palácios, estruturas monumentais, e ruiu, caiu. Em Jerusalém hoje só tem um muro do templo, não tem mais nada. Ruiu, caiu. A gente tem que parar e pensar, e refletir. A minha conduta dentro da minha casa, que investimento? O investimento passa pelo testemunho meu, seu, dentro da nossa família. A igreja faz a parte dela. Busca ensinar, busca capacitar os pais para investir nos filhos. E muitos pais têm negligenciado a falta de compromisso com a leitura bíblica, a falta de compromisso de participar dos estudos oferecidos pela instituição igreja.
para capacitar famílias. E chega lá na frente e vê um choro. Uma vez eu ouvi uma palavra que me traz também de referencial. Eu tenho essa facilidade de guardar coisas que me dão direcionamento da vida, eu guardo isso como padrão também. E aquele homem falou para mim e disse: olha, é melhor ver nossos filhos chorando hoje do que nós chorarmos por eles amanhã. O que eu quero dizer? Você está chamando seu filho para vir para o templo, para aprender, para estudar, para conhecer do Senhor, para um EBD. Ah, não vou porque o menino está dormindo. Ah, eu não vou porque o menino está cansado. Aí você tem tempo para botar a menina para fazer balé, jiu-jitsu, ensinar piano, e vai para violão, e vai para isso, e vai para aquilo, e tantas coisas do mundo que não edifica. Mas chega para conhecer de Jesus, o papai e a mamãe não tem tempo. E também estão cansados, eu prefiro dormir. Isso é muito sério. A gente não pode trabalhar em vão. A gente tem que investir no seio da nossa família. Investir nos nossos filhos. A Bíblia fala aqui que os filhos são como rebento da oliveira ao redor da mesa. Ramos para frutificar. Está lá no Salmo 128, 3. A gente precisa investir nos nossos filhos, mas também investir na nossa vida, para transmitir aos nossos filhos valores cristãos, princípios cristãos, testemunho cristão, levar a vida espiritual para a vida dos nossos filhos. Nós precisamos fazer isso. Hoje a rebeldia da juventude de muitos filhos de crentes hoje, você chega nos presídios em São Paulo, as estatísticas mostram, quando se faz pesquisa, que mais de 60% dos que estão presos ali são filhos de crentes. As faculdades estão cheias, as faculdades federais de filhos de crentes perdidos, porque não tiveram bases sólidas do conhecimento do Senhor. Mas você deu comida, deu roupa, fez tudo que você pensa que você fez na sua edificação, como Salomão fez, mas o filho dele se perdeu. E é por isso que muitos filhos, irmãos, estão perdidos. Preste atenção que o Senhor está falando. Invista nos seus filhos, o máximo que você puder investir. É coisa muito séria. A nossa família, ela tem que ser considerada e viver como um altar de adoração a Deus. Um lugar de sacrifício, ofício santo, vida digna de testemunho, um altar de adoração. Mas que a gente precisa mudar, como pais, como mães e como filhos, na obediência. Todos nós temos que fazer a nossa parte, porque quando há altar, há presença de Deus. E é na presença de Deus que nós somos sustentados como família. Se você não tem um altar honrando a Deus na sua família, você não vai receber a segurança de Deus no tempo da tempestade. Eu me lembro que na minha casa, quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, minha mãe, ela tinha um altar, e tinha mais ou menos uns 20 santos, imagens de santo. E ali ela acendia uma vela para os santinhos dela,
E uma vez quase que queimava a casa toda, que ela acendia uma vela debaixo da escada, a escada era de madeira. Ela precisou viajar com meu pai. E a gente já sentia que aquilo era errado. Nós pegamos um saco grande e jogamos essas imagens todas dentro daquele saco. E foi muita imagem, e foi um saco pesado. Nós fomos até a ponte Ilhéus Pontal e jogamos aquele saco de imagem lá embaixo. Tinha um altar dentro de casa, mas um altar de adoração a outros deuses. Talvez você não tenha na sua casa um altar de adoração a outros deuses como imagem, mas você tenha em sua casa um altar de adoração aos seus interesses. Altar de adoração ao dinheiro, altar de adoração à vaidade, altar de adoração ao seu trabalho, altar da vaidade aos seus conhecimentos, ao seu status na comunidade. E você constrói todos esses altares, e sua família está pagando um preço. A gente precisa entender que precisamos honrar a Deus, levantando um altar para o Senhor no nosso coração, como pai, mãe, filhos, e dizer: o Senhor vive aqui no meu coração, mesmo que seja difícil enfrentar situações no meio da minha família, mesmo que haja dores e dificuldades, é a família que o Senhor me deu e eu tenho que investir na minha família. Tem um pastor que ele fala o seguinte, que família é o lugar onde você encontra dores, marcas, mágoas, violência emocional e física, abusos. Mas é na família que a gente pode encontrar o amor verdadeiro. É na família. E a gente não pode tratar o nosso relacionamento com Deus como uma rotina, como uma acomodação. Não. Deus tem que estar presente nas nossas decisões, nos nossos conflitos, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Porque estar na presença de Deus, preste bem atenção, não quer dizer ausência de problema. Ter um altar do Senhor no coração e viver nesse altar dentro da nossa casa não quer dizer ausência de lutas, de dificuldades, mas representa a sustentação de Deus, para que você as vença, para que você não deixe que a sua família se perca. Por isso que o salmista, ele diante do que aprendeu da derrota, na sua caminhada como um pai de uma família, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta eu fazer nada. A minha obrigação é apenas testemunhar Deus, investir Deus na vida da minha família. Amém? Quando a gente continua lendo esse texto, diz: se o Senhor não guardar a cidade, envia em vão o sentinela. Ele está trazendo uma comparação. Que a nossa família, ela precisa ser guardada. A nossa família precisa ser protegida. Na minha casa eu tenho um muro alto, eu tinha cerca elétrica, tem umas serpentinas, câmara, tudo levando e com o objetivo de trazer segurança para a minha família. Talvez a sua casa também tenha essas coisas. É bom nesse mundo que a gente vive, precisamos ter.
Mas eu quero falar do inimigo pior do que isso. É o inimigo chamado diabo. Se o Senhor não guardar a nossa casa, a nossa família, o diabo ele vai encontrar um campo fértil para semear os teus propósitos. Não adianta a segurança humana sem a cobertura divina. Salmos 128 diz: a sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Em outra tradução, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, em todos os lados. Isso está falando de cobertura espiritual. A gente não pode negligenciar a existência de guerras espirituais de Satanás, propósito principal dele, de abater as nossas famílias, é propósito do inimigo. Ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a minha família. E a gente precisa entender por que o diabo faz isso. Porque família é um projeto de Deus. E ele quer destruir esse principal projeto de Deus, porque ele sabe se destruir, desestruturar uma família. Toda uma geração sofrerá as consequências de uma família desestruturada hoje, de um divórcio mal resolvido, de um relacionamento rompido, de uma aliança rompida, de uma desobediência praticada, de uma adoração a deuses indevidos, de vícios dentro da nossa casa. Tudo isso vai trazer consequências, desde as palavras declaradas por nossos lábios sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Tem muita gente falando que não deve para seus filhos. Tem muito marido falando que não deve para suas esposas e vice-versa. Como é que eu vou viver o referencial de Deus se eu assim vivo? Como é que eu vou viver esse referencial de Deus? Posso. Como é que Deus vai sustentar? Se o diabo reina mais na sua casa do que Deus. A porta da sua casa está aberta para todos os lixos do mundo. A permissividade. O diabo, ele sabe que o primeiro campo de batalha de Deus é a nossa família. A família foi atacada pelo diabo no Éden, no paraíso. Ele atacou a família ali. Imagine a nós vivendo num mundo onde Satanás, o mundo jaz no maligno. Se nós não tivermos o devido cuidado. Preste bem atenção. Como é que está a sua família? Que brechas têm surgido no seio da sua família hoje, por força da permissividade nossa? Filhos, sejam mais obedientes aos seus pais. Preste atenção que seus pais falam. Siga o bom exemplo do seu pai. Porque a gente precisa entender que todos nós, como família, precisamos dessa dependência de Deus manifestada na nossa obediência a Deus, para que a gente possa avançar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Provérbios diz
como cidade derribada e sem muro, ou cidade desprotegida. Assim é o homem que não tem domínio próprio, que falta muito no seio da nossa família, é viver esse domínio próprio, é segurar as nossas reações nas nossas ações e amoldarmos-nos aos padrões de Deus, como resposta às demandas das nossas vidas. O texto fala, no versículo 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A gente aprende aqui com Salomão. Salomão era um homem que não parava. Era um homem que vivia em atividade todo o tempo. Ele recebia nações e nações e caravanas de todo o mundo para visitá-lo. Mas tinha uma família. Ele não tinha tempo. Ele negligenciou com a sua família. Hoje, a gente tem vivido algumas inversões de valores, onde a gente tem que se dedicado mais a um sistema, a umas necessidades impositivas do mundo. Eu preciso. E se 1000 coisas surgirem dizendo que você precisa, e o marketing investir na sua mente dizendo que você precisa, você vai achar que precisa. Porque o sistema é esse, de indução, para que a gente almeje aquilo que nós não temos necessidade. Se você parar e ver, e observar com toda a honestidade, quantas coisas você já comprou, pensando que lhe seria útil, está jogado no fundo da sua casa. São investimentos desnecessários que nós fazemos. Quando nós devemos fazer investimentos espirituais na nossa família. Mas a gente, por força dessa conquista, a gente trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia. A gente vai para casa levando demandas, a gente volta para o trabalho levando demanda, correndo atrás desse pão, desse dinheiro para sustentar as necessidades. E eu tenho até, talvez, a certeza que você faz isso para ser um bom pai, uma boa mãe, para não faltar o material na sua casa. Mas esse corre-corre, essa dinâmica que a gente desconsidera o princípio de Deus de 24 horas, 8 para trabalho, 8 para lazer e 8 para descanso. E nessa inversão, a gente tem trabalhado muito, tido pouco lazer e perdendo a oportunidade de descansar no Senhor. Porque a gente anda agitado. Maior índice de depressão, de estresse. Nas famílias é isso. Falta de tempo. Porque a gente só está trabalhando nesse foco. Aí eu quero fazer um contraponto aqui. A energia que você tem gastado com o mundo, as necessidades materiais, o corre-corre do trabalho, corresponde na mesma proporção às energias que você tem gastado para investir na sua família? Eu creio que não. Nem eu faço isso. E não estou certo. Porque a gente precisa, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente não pode limitar a família a criar menino pequeno. Não! Viver Deus na família é até o último dia nosso aqui nessa terra. Sempre. Porque nós vamos ser sempre, como família, um referencial de testemunho. A gente precisa entender que toda segurança vem de Deus. Precisamos trabalhar, precisamos pagar conta, precisamos comer.
Mas a gente não pode perder o referencial de Deus. Domingo eu não vou para o culto não, porque eu estou muito cansado, viu? Domingo eu não vou levar os meninos para estudar, porque eu não tenho condições. Eu vou ficar aqui na minha cama, no meu sofá. E assim a gente vai, de negligência por negligência, de negligência por negligência. Domingo é o único dia que eu tenho para dar uma curtidinha. Sair para passear, fazer meu treino de bicicleta, para jogar meu futebol. Isso não tem problema nenhum. É o domingo que eu tive para ir com minha família na praia. E eu digo, onde você estiver com sua família, você está prestando culto a Deus. Mas muitas vezes nem a família, muita gente usufrui em um domingo. Vai cuidar dos seus interesses, dos seus lazeres. E aí a vida segue. E os prejuízos vêm para a nossa família. Porque a gente terceirizou, a gente transferiu para a igreja. Quando é responsabilidade, nossa, a igreja é uma parceira da família. A gente precisa entender que o Senhor fala no final desse verso 2, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, que a gente vive na dependência do Senhor, que a gente está trabalhando, a gente está nas nossas atividades, mas isso não deve ser o centro da minha vida. Deus está no controle, Deus está me abençoando, Deus está me sustentando, eu não posso abrir mão da minha vida e esquecer Deus. Eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Se dedicar ao Senhor não é se dedicar a uma igreja templária. Nosso ministério primeiro começa dentro da nossa casa. É a nossa primeira igreja. É ali dentro da nossa casa. Eu imagino Adão e Eva, olha, eles caminharam com Deus muito tempo. Caminharam com Deus muito tempo, na viração do dia, Deus vinha, ensinava, e falava, e ministrava, tudo na vida daquele casal. E mesmo assim eles caíram. E que cuidado a gente tem que dar para a nossa vida, se a gente não faz o mínimo. Se a gente não lê. Na casa de meus pais tinha uma Bíblia desse tamanho, que custou um dinheirão, coitado de meu pai, pagou aquilo dali em 10, 20 prestações há 40 anos atrás, ela tinha capa toda dourada, quem é mais antigo aqui se lembra dessas Bíblias grandonas, né? E o vendedor ia na porta de casa, aí abria a Bíblia lá, deixava lá no Salmo de número 91, aí passava 3 anos, aí quando a página estava toda amarela e suja, aí vira agora para o 23, aí passava lá, mas era só o Salmo 21, o 23 e o 91, aí ficava. E eu nunca passei para ler, eu nunca vi meus pais lendo, só depois que converteram. Aí a gente leva a Deus para dentro da nossa casa como um amuleto, e não é. A gente tem que buscar levar o Senhor para dentro da nossa casa. A gente aprende, irmãos, que a gente não pode levar a nossa caminhada como pai, como mães de família, movidos pela ansiedade, movidos pela preocupação, sem depender de Deus, esquecendo que nós devemos a cada dia aumentar a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o Deus provedor, é o Deus sustentador, e só sabe disso quem vive isso. Talvez você esteja na sua mente pensando assim, isso é utopia, isso é um argumento bíblico. Não. Quando a gente vive esse descanso no Senhor, a gente percebe o cuidado de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus, o sustentar de Deus nas nossas vidas. Porque eu quero destacar com vocês aqui uma coisa em relação à bênção de Deus. A bênção de Deus é a segurança mais sólida
que uma família pode encontrar. É ser uma família abençoada por Deus. É você dizer, olha, eu tenho luta, eu tenho problema, eu tenho dificuldades, mas a minha família é abençoada por Deus. E eu abençoo a minha vida, a minha família, porque eu sou abençoado por Deus. E é nessa engrenagem espiritual que a gente precisa viver, que deve ser a tônica da nossa vida. E quando Deus abençoa, as setas de Satanás, ela não nos alcança. Você sabe que sua família, ela é alvo de ataques espirituais todo o tempo. Você sabe que sua vida, como membro de uma família, você é alvo de tentações, você é alvo de fraqueza. E sabe que se você der brecha, você vai cair, vai destruir a sua família. Sabe o que é isso? É proteção, é livramento de Deus. É livramento de Deus. Quantas oportunidades você teve nos últimos tempos de fazer uma besteira diante das propostas deste mundo e prejudicar a sua família, prejudicar a sua casa, prejudicar a sua história, prejudicar a geração futura. Livramento de Deus. Por isso, irmãos, Provérbio 10, 22, ele traz uma porção muito interessante em relação a essa provisão de Deus. Quando ele diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém? A bênção do Senhor não acrescenta dores. Quando Deus abençoa, Ele nos livra das dores desse mundo. Ele nos concede sabedoria para vivermos as dificuldades e vencermos as tempestades que a nossa família pode sofrer. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão, nesse mês da família. Talvez você tenha chegado aqui cansado com a sua história familiar. Talvez você tenha chegado aqui, mesmo já sendo um cristão, enfraquecido e desanimado com a sua família de origem, com a sua família nuclear hoje, decepcionado com alguma coisa. Mas o Deus que edifica, o Deus que abençoa, o Deus que guarda, Ele ainda está no seu trono. Amém? Deus, onde Ele está, que é no nosso coração, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos toda a autoridade dada por Deus, nós temos a sabedoria dada por Deus, basta nós buscarmos diante do altar do Senhor, para que, vivendo Deus, a nossa casa possa ser abençoada. Se você está desanimado, se você está cansado, se você está decepcionado com a sua família, você é instrumento de Deus para viver os princípios de Deus, para que assim os propósitos do Senhor sejam realizados no seio da sua família. O Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor dá direcionamento. Áquila e Priscila, está lá no livro de Atos, um era judeu, o outro não era, era romano. Eles não podiam se unir, porque judeu com romano não se unia. E quando saiu o edito de perseguição aos judeus, eles fugiram e foram para uma cidade onde não se vivia Deus. Eles passaram por toda pressão, eles passaram por toda dificuldade. E imagine vocês saindo da sua cidade por uma perseguição e ir para uma outra nação sem conhecer ninguém, buscando começar um sustentar de vida. Eles não conheciam a Deus. Mas ali um certo dia um homem chamado Paulo, fazedor de tendas, soube que aquele casal fazia tendas. E os procurou e se uniu.
E Paulo ali começou a pregar o evangelho para aquele casal que vivia nas dores, nas incertezas, nas dificuldades. E aquela família começou a ser abençoada. Aquela família saiu do tempo das dores, do sofrimento, para se engajar no serviço do Senhor, para pregar o evangelho. E teve uma história tão maravilhosa que ficou registrada na Bíblia. Por quê? Porque entenderam a necessidade da presença do Senhor na sua caminhada. Quero convidar o ministério de louvor a se organizar. E a pergunta é que eu deixo para você nesta noite. O Senhor está te convidando, através desta palavra, para que você reorganize a sua família, para que você coloque a sua casa em ordem. Preste atenção. O que eu falo aqui, direcionado pelo Espírito Santo para o seu coração, Satanás pode roubar a semente antes que chegue ao seu coração, ao seu entendimento. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de confrontação de comportamento, nós estamos falando de edificação de um projeto de Deus do qual você faz parte, família. E a gente tem que se entregar a isso de todo o coração. E a pergunta é: sua casa está realmente nas mãos de Deus? Cristo tem sido o edificador? Deus tem sido o construtor? Você tem ramificado, você tem frutificado no seio da sua família? Só em Deus você vai encontrar toda a sustentação, toda a provisão, todo o cuidado. Mas precisa que passe em primeiro lugar a reflexão de como está a minha família. Salomão, um homem sábio, ele fez essa reflexão. Ele deixou registrado para que nós tenhamos lição. Mas é muito necessário que a gente pense: como eu tenho vivido no seio da minha família? Como está a minha família? É tempo de reflexão. Gostaria que você se colocasse em pé. E vamos adorar o Senhor.